E aí, pessoal que acompanha a Revista Comércio pelo nosso site, nossas redes sociais, tudo bem? Eu estou aqui com a contadora de histórias, Leda Fernandes, que vai falar um pouquinho com a gente sobre o projeto A Hora do Conto, que já está rolando na cidade de Lençóis Paulista e de Macatuba. Leda, mais uma vez é um prazer estar falando com você, a Leda que está toda caracterizada, acabou de sair de uma contação de histórias. Leda, conta um pouquinho sobre como está sendo o início de 2018, como que está sendo a aceitação do público. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão bacana, que é tão prazeroso, que é esse projeto A Hora do Conto. Nós começamos 2018 já com toda a energia possível aqui, né? Com muita história bacana, com muita história, né? Para todas as pessoas, e está sendo muito bacana. A gente iniciou a semana passada com o workshop, né, do porquê contar histórias, e depois a gente está passando pelas bibliotecas de Lençóis e também nós iremos para Macatuba contar história para todo mundo. Conta pra gente como é que funciona esse projeto, no que ele consiste, quem que pode participar. Todas as pessoas podem participar das contações. As contações acontecem nas bibliotecas da cidade e também nas escolas que ficam distante das bibliotecas. Então, para participar, é só pegar a agenda, né, as datas, e saber o local que a gente vai estar e só aparecer que vai ser muito bem-vindo. As professoras, pessoas que tiverem interesse em levar grupos maiores, é só entrar em contato com a gente através da página do Facebook A Hora do Conto. Existe toda uma programação lá, indicando certinho os horários, locais, né, Leda? Exatamente, nós estaremos até dezembro com o projeto, tem os horários, as datas e os locais que nós estaremos. Importante falar também sobre essa questão da importância do conto para as crianças, né? A gente acabou de chegar aqui para conversar com a Leda, estava rolando uma contação de histórias, e o quanto que as crianças prestam atenção, o quanto elas se envolvem com as histórias, o quanto que é importante isso para elas, né? As histórias trazem possibilidades para a gente, né? Tanto para o professor, de ter a atenção da classe, de melhorar ali o conhecimento, né? Como para os pais também, para aumentar o vínculo com essa criança, de deixar essa criança mais pertinho, né? Para depois futuramente ter condições de conversar mais abertamente sobre qualquer assunto. Então as contações, ela é uma forma de trazer a criança para perto da gente, seja a gente pai ou seja a gente professor, né? Então é muito legal, através das histórias, a gente pode trabalhar assim vários temas importantes e às vezes também difíceis de serem trabalhados. Eu estava contando a questão da adoção, né? Que é um tema, às vezes, complicado de abordar com a criança, delicado, né? Mas que precisa ser abordado, precisa ser conversado. E eu conversei com uma mãe que me contou na semana passada o quanto que a história foi fundamental na vida dela, da família, com a criança. Ela adotou um filho com 3 aninhos, né? E ela queria saber como é que ela podia trabalhar, como é que ela ia contar para essa criança com naturalidade, essa questão da criança ter sido adotada. Então ela viu na contação, no livro, a forma de abordar isso de uma maneira muito tranquila. Então assim, foi muito legal saber disso na prática também. Então ela foi colocando através das histórias, foi trabalhando com as historinhas que tinha esse tema de adoção e o filho já foi sendo inserido nesse contexto. Os priminhos também. Então, assim, foi tudo muito tranquilo. A criança entendeu, né? Como na historinha, que o coelhinho não era filho da coelhinha, mas era filho do lobinho, né? Então, a criança entendeu que ela era mãe de coração e filho de coração. Então, assim, as histórias são extremamente importantes. A gente pode trabalhar todo e qualquer tema com a criança. Também ela pode simplesmente servir para se divertir, né, para soltar a imaginação, né, para conversar. Então a história é muito bacana. Você que vem para cá, traz as crianças vêm até aqui para essa contação de histórias, mas também é importante a participação dos pais, né? Dentro de casa, como você disse, histórias que inicialmente parecem um pouco inocentes, mas que trazem um contexto social, um contexto que vai além do que somente a história, né? Extremamente importante, né? Então, os pais hoje em dia às vezes reclamam dos adolescentes, né? Que estão muito ligados com a era tecnológica, que não tem mais diálogo em casa. Só que assim, que antes, né? Quando o adolescente era uma criança, era a época ali de estreitar o vínculo com o filho, né? E a história vem para estreitar, para trazer a criança mais próxima.
E quando essa criança já foi educada a ter esse convívio com o pai, ter esse momento de reflexão, de diálogo, isso tudo fica muito mais fácil na adolescência, por exemplo, né? Então, você pode tratar qualquer tema e ter a criança sempre perto para também sentir em você a possibilidade de conversar. Então, assim, a história realmente é essencial. Leda, você que tem um tempo de estrada já com esse projeto, né? Conta um pouquinho da história, como iniciou, um pouquinho dos avanços, questão da caracterização que chegou aí mais recentemente. Bom, esse projeto, A Hora do Conto, ele existe há 16 anos. Ele começou em 2002, onde eu ia para as bibliotecas, os pontos, né, de forma gratuita, então, na cidade, contando histórias, o pessoal da creche ia participar, das escolas. E aí, depois de 4 anos, em 2006, o projeto começou a crescer mais ainda, né? Aí a gente começou, então, a ter os patrocinadores, as empresas que viam no projeto a possibilidade e o valor que a cultura e que a leitura pode ter. Então, com a vinda dos patrocinadores, a gente começou a aumentar as vezes que ia para os pontos. E o projeto foi crescendo e aí no ano passado a gente inscreveu o projeto, uma lei de incentivo, né, que é o PROAC, do governo do estado, e o Grupo Luarte então patrocinou esse projeto. Com esse patrocínio a gente pôde então mais que dobrar o número de contações. Inicialmente a gente começou com 100 contações e esse ano o projeto prevê 240 contações. E também a gente vai para Macatuba, o que deixa a gente muito feliz, né? Além da caracterização, né? Ter toda essa questão do material, a criança leva para casa um folder, onde vai falar da questão dos cuidados com os livros. Então a gente pôde, com esse aporte, qualificar ainda mais o projeto. Projeto que é exemplo, né, na nossa região, né, tanto nessa questão da contação de histórias, quanto na parte educacional também, né? Sim, esse projeto tem tido assim, frutos muito, muito bacanas mesmo, né? Eu fui para São Paulo, na Biblioteca São Paulo, contar histórias com a Hora do Conto. Eu também participei da Flip, que é a Feira Literária de Paraty, contando histórias, representando Lençóis e o projeto. Então, o projeto realmente está crescendo, os educadores estão vendo aqui uma possibilidade de aumentar o conhecimento, de aumentar a ferramenta, né, de ensino na sala de aula e os pais também, o que me deixa muito feliz. Leda, para a gente finalizar, deixa um convite então para a população, para as crianças, os pais, né, trazerem os pequenos aí para a contação de histórias. Isso, então eu quero convidar você a vir para a biblioteca, para ver de pertinho a Hora do Conto, para ouvir uma história, para aprender um pouquinho aqui com a gente, para trocar coisas legais. No mês de abril nós teremos vários lugares que nós estaremos aqui em Lençóis. Então é só se informar o dia, né, e vir com a gente participar. Vai ser um prazer receber você. Vem com a gente. Certo, Leda Fernandes, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada pela oportunidade. Espero vocês. Um abraço.